O impressionismo foi uma corrente de extrema importância para a história da arte mundial, principalmente para o campo da pintura. Considerada uma das principais precursoras das famosas vanguardas europeias, a arte impressionista se iniciou na França na chamada Belle Époque, um período entre guerras de profunda transformação cultural, caracterizado pela tranquilidade e otimismo, que teve seu início em 1871 e se prolongou até 1914. Com uma abordagem pioneira e inovadora, esse gênero facilitou e moldou a evolução de vários outros movimentos artísticos. Dessa forma, contribuiu de modo significativo para a arte moderna e suas vertentes. O impressionismo é uma expressão artística que se originou com uma oposição às regras rígidas e formais da arte acadêmica. Dessa forma, os artistas impressionistas deixaram de lado a obrigação de expressar a arte de modo fiel, com base na realidade, assim como mostraram profundo desinteresse em abordar temáticas da época, como pintar a realeza e reproduzir temas religiosos. Logo, se voltaram para questões menos tradicionais, retratando a arte conforme suas impressões. Nesse contexto, é importante ressaltar que as impressões desses artistas não aconteciam de modo simplista ou óbvio. Pelo contrário, os artistas impressionistas apresentavam uma visão diferenciada da arte. Assim, traduziam um objeto do cotidiano por meio de um olhar único e vanguardista. Logo, a arte impressionista nasceu e teve como peça-chave a valorização da iluminação natural. Ou seja, os pintores desse gênero abandonaram seus estúdios e começaram a pintar ao ar livre. Nesse cenário, o objetivo era o de capturar as diferentes tonalidades dos elementos que refletiam a luz solar em certos momentos no decorrer do dia. Alguns artistas se destacaram nessa corrente artística, como Claude Monet. A tela Terraço em Sainte-Adresse, de 1867, é considerada uma obra precursora do movimento impressionista. No entanto, foi a sua pintura mais famosa, Impressão Nascer do Sol, de 1872, que originou o termo impressionista. Porém, esse fato não apresenta um consenso entre os historiadores. Isso porque, para muitos, a palavra impressionista foi utilizada por outros artistas da época de forma crítica, que consideravam as obras do movimento impressionista imprecisas e inacabadas. Nesse contexto, vale destacar que o movimento impressionista não foi aprovado de forma instantânea. O primeiro contato do público com essa estética aconteceu em 1874, em uma exposição em Paris. Porém, tanto a audiência como a crítica regariam mal a corrente, pois consideravam o formalismo e o realismo das correntes anteriores, como a neoclássica e o renascentismo, melhores. Desde a sua concepção, a pintura impressionista foi definida por um conjunto de características que incluem contornos pouco nítidos, sombras luminosas e repletas de cores, fortes contrastes entre cor e luz determinados pela lei das cores complementares, registro dos tons das cores de acordo com a luz solar, pinceladas soltas, valorização da iluminação natural, misturas das tintas realizadas diretamente no quadro,
a representação de temas do cotidiano e composições inspiradas na fotografia. Dentre as características citadas, podemos destacar algumas, como a valorização da iluminação solar. Para muitos artistas impressionistas, principalmente para Claude Monet, pintar ao ar livre e valorizar a luz do sol eram condições essenciais para representar esse gênero artístico. Pinceladas soltas. A pincelada solta talvez o traço mais característico da arte impressionista. Isso porque, bem diferente das correntes anteriores, que contavam com pinceladas cuidadosas, os artistas impressionistas empregavam as pinceladas de modo mais espontâneo. Para eles, os movimentos rápidos e soltos dos pincéis conseguiam capturar a efemeridade do momento e também permitiam que eles experimentassem cores e formas diferentes. A representação de temas do cotidiano. Os artistas impressionistas se baseavam em assuntos do cotidiano para construir suas obras. Desse modo, os temas mais comuns eram paisagens, natureza morta, retratos de amigos e familiares e cenas urbanas. Os artistas do impressionismo de mais destaque foram Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Eliseu Visconti, entre outros. Naturalmente, como ponto de partida do modernismo, o impressionismo influenciou muitos movimentos posteriores, como o pós-impressionismo. Seus artistas adotaram as pinceladas soltas. O expressionismo abstrato. Seus artistas se inspiraram na abordagem pouco convencional de Claude Monet. E a arte contemporânea. Seus artistas trabalharam bastante com a estética neo-impressionista. Ao longo do século XIX, diversos cientistas, alguns contemporâneos dos impressionistas, estudaram e reinterpretaram os fenômenos da luz e das cores, confirmando que os objetos são percebidos porque refletem, através de ondas eletromagnéticas, a luz de alguma fonte luminosa que sobre eles esteja incidindo. Por isso, quando não existe nenhuma fonte de luz, tudo que nos cerca fica às escuras, invisível. Quer dizer, nós não vimos os objetos, mas a luz que eles refletem. Portanto, ao contrário do que o senso comum imaginava, a cor não é um fenômeno físico, mas fisiológico, e, portanto, um fenômeno individual, subjetivo. Além disso, se torna um fenômeno cultural, cuja interpretação depende do contexto social em que estamos inseridos, assunto que era conhecido havia séculos por estudiosos como os historiadores, sociólogos, psicólogos e viajantes. Cada sociedade atribui às cores uma simbologia diferente. Para uns, o luto está relacionado com o preto, para outros, com o branco. O vermelho, que no Ocidente se atribui às paixões, na China é sinal de alegria. O verde pode significar esperança ou ganância, dependendo do grupo social. Os impressionistas não constituíam uma escola, já que não seguiam regras rígidas nem métodos inflexíveis. Eram contra a arte acadêmica oficial, mantinham um sentimento solidário de grupo, mas desenvolviam livremente seus talentos em diversos azimutes. Azimute é uma medida de direção horizontal definida
em graus. No caso de Monet, havia uma fidelidade constante ao modelo, porém, outros se divorciaram dos preceitos do início e tomaram rumos pessoais, como nos casos exemplares de Paul Gauguin e Van Gogh. Apesar de não serem nítidos os contornos das intenções dos diversos artistas, alguns pontos comuns eram defendidos sem hesitações. Na teoria, contestavam-se as abordagens convencionais dos seus antecessores, defendendo-se que as obras deveriam reproduzir as cores e formas do ambiente. A arte necessitava acompanhar os movimentos da sociedade e suas inovações, e sair da contemplação de modelos estáticos. Na prática, não utilizar o preto, dar relevância dos efeitos da luz e das formas difusas em detrimento da precisão dos volumes, apreensão do momento, do instante, do efêmero, com tonalidades intermediárias, realçando, sobretudo, o azul intenso das paisagens ensolaradas. As pinturas tinham que acontecer após um simples relance do olhar, como aquilo que uma pessoa cega enxergaria se ganhasse subitamente a visão. A paleta dos impressionistas usava cores mais vivas e espontâneas, misturando-se os pigmentos na paleta ou no próprio suporte do quadro, o qual, de preferência, deveria ser executado rapidamente e sem muito estudo. Nesse sentido, os elementos físicos da paisagem, como flores, casas, árvores e rios, deveriam ser representados na sua dinâmica. Elementos naturais como nuvens, relâmpagos, chuvas, o sol e as nevascas tinham que ser pintados como se estivessem em atividade e não estaticamente. A pintura rápida de paisagem ao ar livre e o comércio da inovadora gama de cores industriais foram condições do surgimento do impressionismo na França na década de 1870. Na década seguinte, as mesmas condições passaram a existir no Rio de Janeiro. No fim do século XIX, a designação de impressionista aplicada a pintores brasileiros já era usada pela imprensa local. O pintor Grimm implantou o ensino da pintura de paisagem ao ar livre no Rio de Janeiro em 1884, na Academia de Belas Artes, contra a vontade dos acadêmicos. 2 anos depois, seu contrato não foi renovado e Grimm deixou a academia, seguido por 7 discípulos fiéis que o acompanharam até a praia de Boa Viagem, em Niterói. Dentre eles, Castanheto e Parreiras, que desenvolveram a própria técnica de pintura ao ar livre nos anos seguintes. Castanheto era especialmente rápido ao pintar. Nas décadas de 1890 e 1900, Visconti, os irmãos Arthur e João Timóteo da Costa e o casal Georgina e Lucílio de Albuquerque viajaram à França com prêmios e bolsas governamentais, lá testemunhando a consagração do impressionismo. De volta ao Brasil, desenvolvem a pintura rápida de paisagem ao ar livre, já sabendo sobre a técnica impressionista. Visconti, por exemplo, foi chamado de impressionista em 1898 pela imprensa brasileira. Aqui praticaram o impressionismo também Antônio Garcia Bento,
Mário Navarro da Costa e Henrique Cavaleiro. Na década de 1880, o mercado de materiais para pintores se multiplicou por 5 no Rio de Janeiro, contemplando o comércio das novas cores industriais de tinta a óleo, que permitiam uma nova complexidade para a pintura rápida ao ar livre. A cidade era, então, corte imperial, mantendo permanente relação comercial com a Europa, o que possibilitava o suprimento de novidades industriais, como as novas cores de tinta a óleo em tubo metálico. Outra novidade eram os pincéis com anel metálico para fixar os pelos ao cabo. O inovador pincel chato permitia aplicar tijolos de tinta espessa. Os materiais comercializados no Rio de Janeiro incluíam ainda itens específicos para pintura ao ar livre, como caixas portáteis, bancos dobráveis e guarda-sóis. O uso de material industrial para pintura no Brasil é exemplificado pelo legado de Antônio Parreiras, mantido pelo museu com seu nome em Niterói.